Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Ela tá aqui comigo, mas eu não vou mexer na câmera agora porque senão vai cair. E hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, falando um pouquinho, tipo, a minha experiência como mãe, né? A minha maternidade até aqui. Já faz 1 ano e meio que eu tive a Eloá. E nesse tempo que está passando, eu tô tendo muitas reflexões a respeito da maternidade. Quando a gente tá grávida e no dia seguinte, quando a gente tem neném, a nossa vida vira de cabeça para baixo, do dia para noite, literalmente, porque mesmo que a gravidez ali, ela é um tempo de preparação, são 9 meses ali, né? Praticamente você só começa a sentir mesmo que tá grávida depois que a barriga começa a aparecer. Então, é mais ou menos do 5º mês pra frente, mas mesmo que você tenha esse tempinho de preparação, né? E normalmente algumas mães escolhem também fazer desse período um período de estudo, como foi o meu caso, que eu mergulhei de cabeça assim no tema gestação. Eu nem sabia que tinha tanta coisa para aprender sobre gestação. E ainda eu falei, nossa, que pena que eu comecei a me interessar por esses estudos, porque eu também não tinha muita informação, né? Mas pro final da gestação, lá pelo, acho que 6º ou 7º mês, foi quando eu comecei a estudar sobre gestação. E tem tanta coisa para você aprender, que o ideal é você passar os 9 meses estudando para que você consiga suprir de tanta informação, porque é muito interessante. Tem pessoas que não estudam, né? Eu tô segurando uma faca, eu tava cortando abacaxi. Mas se você entrar, mergulhar de cabeça nesse mundo da maternidade, começar a se interessar por esses assuntos, você vai ver que tem um universo de coisas para você aprender. E foi isso que aconteceu comigo. Eu mergulhei de cabeça nesse universo. Tem uma escolinha aqui também na frente, por isso essas crianças. E foi assim, completamente transformador todo o conhecimento que eu comecei a ter. Porque primeiro comecei a estudar sobre gestação. Vou pôr essa faca pra lá. Sobre parto, sobre diferença entre parto normal, parto cesárea, quais são os tipos de parto normal, quais são as posições, como que é a parte do bebê dentro da barriga, o que acontece com o bebê lá dentro, como que é a parte do desenvolvimento, cordão umbilical, fatos, mitos, falácias, estudos, livros, e mergulhei de cabeça. Assim, interessantíssimo, interessantíssimo. Um pouquinho antes dela nascer, lá pelo 9º mês, eu falei, bom, o nenê vai nascer. Eu tenho que aprender alguma coisinha sobre o bebê, né? Porque na hora que nascer, não vai dar tempo de ficar pesquisando muita coisa. Eu vim na minha família, eu nunca tive experiência nem contato com bebês recém-nascidos na minha família. Não tenho irmã mais nova, só tenho irmã mais velha. Então eu nunca tive contato com bebê na família. A única bebê que teve na minha família, eu ainda não tive aquele contato tão próximo, assim, de cuidar mesmo. Então, quando eu tive a Eloá, digamos assim, que eu não tinha experiência nenhuma com bebê. Acho que no máximo que eu fiz na minha vida foram algumas 5 trocas de fralda, algo assim bem raso. E aí eu falei, o nenê vai nascer, eu tenho que aprender alguma coisinha, né? E aí eu comecei a pesquisar alguns estudos sobre o sono dos bebês, para pelo menos entender ali como é que iria funcionar nos primeiros meses. E aprendi muita coisa bacana, me informei muito bem sobre essa parte dos hormônios dos bebês, né, que é muito sensível. Cortisol, melatonina, que é um assunto muito interessante e ajudou bastante a gente, assim, no começo. Nos demos bem, assim, no começo, em relação ao sono do bebê, porque a gente conseguiu entender bem essa parte do claro, do escuro, das sonecas e tudo. E claro, né, que neném recém-nascido, do dia pra noite, vira toda a sua vida e vira toda a sua rotina. E a gente tem que pensar assim, né? Num dia, a gente tá grávida lá com o barrigão, tudo, tem algumas limitações, mas você ainda tem a sua vida normal, tá? Vou falar aqui o normal. Mas você ainda tem a sua vida ali na qual você faz o que você quer, meio que do mesmo jeito na qual você estava fazendo antes, né? Muda algumas coisas ali por causa da gravidez, mas ainda você tem muito controle das situações, consegue começar alguma coisa e terminar, consegue ter linha de raciocínio, consegue parar para pensar em algumas coisas, consegue ele ter os seus tempos, né? Depois que o neném nasce, isso praticamente acaba, né? Você
fica tudo muito bagunçado, muito louco, é mamar toda hora. Eu fiz amamentação no peito, então é mamar, assim, toda hora, daí soneca uma atrás da outra, então ali você tem que ficar na função do neném. Quando você tá nesse primeiro estágio aí da maternidade, mal dá pra você tomar um banho direito, mal dá pra você ter os seus cuidados pessoais direito. Parece loucura, mas não é. Toda mãe, acho que já passou por isso. Tem as mães, tem vários tipos de pessoas, né? Tem vários tipos de situações. Eu vou falar aqui mais da minha experiência e tal. Então, digamos assim que esse primeiro ano foi assim, um furacão, né? Tipo, muita coisa assim que eu não sabia como era, que me pegou de surpresa, e a gente vai aprendendo conforme as coisas vão andando. Tem dias que não dá pra lavar o cabelo direito, o cabelo fica sem lavar vários dias, banhos de 5 minutos, tudo com pressa, come o que dá, a hora que dá, tudo pro neném, né? Tudo, a sua energia, seu tempo, a sua dedicação é toda pro neném. A privação de sono é uma coisa que começa a acontecer muito com as mães, aí nessa primeira fase da vida do neném. E acho que a parte mais difícil da maternidade, experiência minha, é privação de sono e cansaço, né? Que uma coisa complementa a outra. Se você tá com privação de sono, obviamente, você vai se cansar muito mais, né? Porque o sono é o que faz você descansar. E você não consegue ter um soninho decente. Primeiro porque quando a neném acorda muitas vezes, né? De noite, na hora que você tem o tempo de dormir, às vezes você não consegue dormir, aquelas coisas todas. E, bom, e aí agora a Eloy tá com 1 ano e meio. E a gente vem vindo aí nessa jornada da maternidade, pensando nas coisas. Agora ela já tá numa fase um pouco mais independente, né? Ela anda, ela brinca sozinha, ela faz algumas coisas mais por conta própria. E daí dá pra dar umas reflexões, assim, dá pra ter um pouquinho mais de tempo pra refletir em mais coisas, né? Porque naquele primeiro ano ali turbulento, mal a gente consegue lavar o cabelo, quanto mais refletir alguma coisa. Então é meio que automático, assim. A mãe, ela é uma máquina, ela vira máquina mesmo. Então a mulher que é mãe, do dia pra noite ela virou uma máquina, só que ela não sabe que ela virou uma máquina, então às vezes demora pra cair a ficha. E nisso, como eu acompanho muitas páginas de Instagram de maternidade, assuntos relacionados a isso, conteúdos de maternidade, eu vejo que tem uma grande frustração, né, de várias mães, assim, meio revoltadas com a vida, de ter filhos e daí engravida de novo, e daí fica triste, fica preocupada, não vê os filhos como bênção, elas veem como bênção, mas ao mesmo tempo elas estão tão esgotadas, assim, que elas não conseguem ver a parte boa da maternidade. E isso é tudo culpa do cansaço, né? O cansaço, assim, ele realmente bloqueia a mulher de ver a parte boa de tudo isso. A parte boa da maternidade, nossa, ela é maravilhosa, sabe? É isso que vem caindo as fichas, assim, pra mim. Porque, primeiro, o que diz a Bíblia? Eu sou cristã, né? Então, eu estudo muito a Bíblia. E eu me baseio muito na Bíblia para as minhas ideias, para os meus valores, para os meus princípios. E na Bíblia fala que os filhos são uma recompensa. Então, assim, primeira coisa, se a gente teve um filho, a gente teve uma recompensa lá do céu. Então, alguma coisa boa a gente fez para ter essa recompensa. Então, vamos honrar, né? E outra coisa que eu venho caindo a ficha aí, o trabalho mais difícil do mundo, eu diria. Eu não conheço todas as profissões, porém das que eu tive na minha vida, que eu já trabalhei bastante na minha vida, eu posso dizer que a profissão de mãe é a mais difícil, a mais trabalhosa, a mais árdua. E minha última profissão foi caminhoneira, né, na qual eu trabalhava 11 horas dirigidas lá no caminhãozão, mais 3 horas ali fazendo várias outras coisas. Depois eu tinha exatamente 10 horas para o meu descanso, que nessas 10 horas eu tinha que fazer minha janta, comer, tomar banho, me organizar, dormir para acordar no dia seguinte e começar tudo de novo. Então, mas a maternidade é bem mais difícil que isso, é bem mais cansativo também. E aí, às vezes o cansaço bloqueia você de ter o entendimento de que a maternidade, ela é um trabalho dado por Deus para a mulher desempenhar. E a gente tem que parar para analisar que se Deus deu algo pra gente fazer,
é porque é uma missão, né? Então, quando a gente para pensar por esse lado, a gente fala, gente, Deus, ele me deu um filho, uma filha, e a partir de agora, a minha profissão é mãe, que a mãe, ela tem umas 50 profissões dentro de uma só. E aí a gente começa a entender que a maternidade, ela molda não só a criança, né, que a mãe vai dar toda a educação ali, dar toda a formação dessa criança, mas a gente forma a mãe também. Nasce uma criança, nasce uma mãe. E se a mãe, ela se interessa em aprender essas coisas, a maternidade vai ficando cada vez mais gostosa, ela vai ficando cada vez mais interessada em aprender, porque você aprende as virtudes maternas, você aprende as virtudes humanas, quais são elas, como você faz para ir adquirindo mais conhecimento sobre elas e aprimorando as suas virtudes como ser humano, como mãe, porque não é ser uma mãe exemplar, você passa a ser um ser humano melhor. E quando você é um ser humano melhor, você não beneficia só os seus filhos, mas também todo mundo à sua volta. Então você cuida melhor do seu lar, você cuida melhor da sua família, mais do que já estava fazendo antes, sabe? Porque agora Deus está te dando uma nova cabeça, porque o fato de você ter a responsabilidade de estar criando um ser humaninho faz com que você fale, opa, agora eu ensino ela a partir dos meus exemplos, a partir das minhas atitudes, porque ainda a fala não é bem desenvolvida, né? Apesar de que tem muito entendimento da parte deles quando a gente fala, a parte dos gestos fala muito mais. Então, a gente começa a se policiar e começa a se consertar em vários pontos que a gente precisa. E aí você vai falando, uau, fiz mais isso e consegui fazer mais isso. É claro que a gente não consegue nada sozinho, tudo vem de Deus. Quando as mulheres, elas tomarem a consciência de que a maternidade, ela foi dada por Deus, e Deus, além de nos dar a capacidade de fazer esse trabalho, que é o trabalho mais difícil do mundo, sem medo nenhum de falar isso, não denegrindo nenhuma profissão, mas é um trabalho árduo, é um trabalho difícil. É difícil você criar hábitos num ser humano, bons hábitos, né? Porque cada vez que você não cria um bom hábito no seu filho, um mau hábito se instala. Então, quando a mãe, ela é protagonista da educação dos filhos, da formação deles, do caráter, e vai tentando ajustar tudo isso, né? Vai fazendo a reeducação do sono, a reeducação da rotina, da ordem, da higiene, da alimentação, que são aí os princípios, as necessidades básicas dos bebês, e você vai entendendo tudo isso e vai estudando. Você fala, uau, entrei numa faculdade sem saber, e aí você começa a conseguir se organizar, ver o que você precisa estudar. E quando você tem essa noção de que Deus deu para nós essa tarefa, aí você fala, gente, isso nada mais, nada menos foi dada por Deus. Então, assim, isso não se trata de um trabalho, se trata de uma missão. Aí, se você para focar nas dificuldades da maternidade, fica muito difícil perceber essas coisas. Se você foca no cansaço, no sono que você está sentindo, em todos os pontos, né, que são negativos, né, a falta de tomar um banho relaxante e tal, às vezes o cansaço mental também, que pesa muito. Ficar focando nessas coisas vai travar totalmente a outra visão da maternidade, que é essa coisa maravilhosa. Imagina, da criação de Deus, ele falou assim, não, o homem, ele vai trabalhar fora, ele vai ser o provedor, ele vai trazer o sustento para casa, mas quem vai criar os filhos, quem vai ser protagonista ali da criação, da formação do ser humano que está chegando, é a mulher. É ela que vai cuidar da casa, ela que vai cuidar do lar. Isso é maravilhoso. E não tem outro trabalho no mundo que seja mais recompensador do que você crescer como mãe. Porque você cresce como ser humano, sabe? Você cresce em virtude, você cresce
você vira outra pessoa, e quanto mais o seu filho cresce, mais você aprende e melhor, assim, de pessoa você vai ficando. Você vai cada vez aumentando, assim, o patamar, ele só aumenta. Então, tem muita gente, assim, que acaba olhando só para a parte negativas da maternidade e não consegue enxergar esse lado e começa a virar uma frustração tremenda, a maternidade, um peso, um fardo, isso não é vida, isso é muito difícil, não quero mais ter filho, e começa a colocar ali um monte de coisa na cabeça. Por quê? Porque tá querendo fazer um monte de coisas que fazia antes, por causa de egoísmo. Então, a maternidade, ela é se doar de corpo e alma para o novo ser humano. Para que esse ser humano viva, você tem que dar toda a sua energia e realmente você vai ficar esgotada. Mas Deus não ia te dar algo que você não pode suportar. Ele não ia te dar algo para que você desfalecesse ou virasse uma pessoa pior. Todo sofrimento, toda dificuldade faz a gente se levantar, faz a gente sair de uma zona de conforto e ir para outro patamar. A gente pode ler na Bíblia várias pessoas que passaram por sofrimento, que eram chamadas por Deus, mas passaram seus sofrimentos, passaram suas dificuldades e cresceram por causa das dificuldades, porque ninguém cresce em zona de conforto, ninguém se torna um ser humano melhor vivendo na casquinha do ovo. Então, para que você fique mais forte, fique mais robusta, fique com a cabeça melhor, com as atitudes melhores, você vai passar por um processo. E esse processo da maternidade, ao mesmo tempo que ele é maravilhoso, ele é doloroso. E a gente tem que deixar um pouco o cansaço de lado, pelo menos no dia que o cansaço dá uma trégua, né? E parar para analisar isso. Poxa vida, Deus deu pra mim isso. E sabe o que é mais lindo? Ser mãe é insubstituível. Ninguém substitui a maternidade do meu filho. Eu sou a única pessoa que pode cuidar do meu filho da forma que eu cuido. Eu sou a única mulher no mundo que pode dar proteção, que pode dar proteção às emoções daquela criança, proteção física, amor, cuidados. É a única mulher que pode fornecer isso para os filhos. Na medida certa, é a mãe. Então é maravilhoso, cara. A mulher, ela tem essa parte emocional mais sensível, né? Por exemplo, imagine você cuidar das emoções de outro ser humano. Então é claro que essa função foi dada para a mulher, porque a mulher, ela tem já esse dom dentro dela, ela já é mais sensível emocionalmente e por isso ela consegue cuidar da emoção do outro ser humano. E é por isso que Deus dá as tarefas para as pessoas certas. Ele deu uma função para a mulher, ele deu uma função para o homem justamente porque eles são biologicamente diferentes e a parte emocional do homem e da mulher também são diferentes e servem para coisas diferentes. Deus não ia dar uma função para a mulher se ela não conseguisse desempenhar aquilo e vice-versa. Então, se Deus deu essa função para nós, isso não é um simples trabalho, isso é uma missão de vida. E como o nosso dever aqui na Terra é agradar ao Criador, não tem nada mais belo que a gente exercer a nossa maternidade. Então, gostaria de deixar esse depoimento aqui de como vem sendo essa parte da minha maternidade. Hoje em dia, agora que a Eloá está mais... também estou reeducando, né? Educando o sono dela também. Já vai ficar mais tranquilo, mas todo tempinho assim vago que eu tenho, eu estudo muito, eu estou estudando, eu leio livros, eu leio artigos, eu faço cursos, eu sempre procuro me atualizar, eu sempre procuro estar lendo bastante coisa relacionada a bebês, relacionada às virtudes, relacionada aos primeiros passos do desenvolvimento da criança, a puridade. Então tem um mar de coisas para você estudar. E quanto mais você estuda, mais você se apaixona por este mundo da maternidade. E é isso, hoje o vídeo foi mais um depoimento. E também para incentivar as mães que a maternidade é a coisa mais linda do mundo. E deve ser exercida como se Deus tivesse vindo na tua casa hoje, às 6 horas da tarde. Ele vai chegar na tua casa, você vai arrumar a casa para ele, você vai lavar os pratos da sua casa para ele.
você vai colocar a roupinha no seu bebê pra ele, você vai fazer tudo isso pra Deus, porque é pra Ele que você trabalha dia e noite arduamente, porque Ele te deu isso. Então a recompensa que você vai dar é o seu amor, e o seu amor em troca dos seus gestos. Fechou? E é isso, gente. Maternidade, coisa mais linda do mundo. Um beijo pra vocês e até a próxima.